Nós falamos no vídeo anterior sobre orçamento, a parte de receitas, e agora vem a outra parte de custos. Sou Adalto Freire, da Acessos Contabilidade, e aqui vamos continuar a abordar o conteúdo de orçamento empresarial, mas agora com enfoque na projeção de custos e despesas. Mas antes, eu quero que você nos siga, curta, compartilhe. Conhecimento foi feito para ser difundido, não pode ficar guardado na sua gaveta não, meu amigo. Roda a vinheta, pessoal! Lá no vídeo 1, eu falei sobre qualidade de informação, importante você olhar ele, está lá no nosso repositório. Sim, temos um repositório com bastante vídeos, bastante conteúdo para você. Então lá no vídeo 1 falei sobre qualidade das informações e abordamos a questão de projeção de orçamento e metas com relação a receitas. Bom, mas a empresa não vive só de receitas. Para toda receita há um gasto correlato. Então aqui nesse vídeo, nesse momento, nós vamos tratar sobre como fazer o orçamento com relação a gastos. Vamos dividir aqui gastos em 3 grupos, certo? O primeiro grupo nós vamos tratar com relação a custos. O segundo grupo nós vamos tratar com relação a despesas. E o terceiro grupo com relação a investimentos. Por quê? Os 3 têm comportamentos diferentes quando a gente trabalha com relação a orçamento. Primeiro, os custos estão vinculados diretamente à atividade operacional. Por isso que eles são custos. Esse é um conceito muito contábil. Vamos explicar isso aqui um pouco. Vou faturar mais quilômetros rodados. Consequentemente, vou aumentar o consumo de combustível. Vou aumentar o custo dos meus veículos por desgaste deles. Então ele está vinculado. Ele é praticamente uma métrica muito precisa. Quando nós temos uma tabela de preço e uma precificação muito coerente vinculada à estrutura de custos, de novo, vai lá no nosso repositório, nós temos vídeos que tratam sobre isso, nós temos quase que um acompanhamento muito linear. Faturamento cresce, custo cresce. Faturamento cai, custo cai. Há variações, 2% para mais, 2% para menos, tipo Ibope da vida, né? Mas ele vai muito linear, vai acompanhando. Essa é a mecânica dos custos, principalmente quando a gente trabalha com custos variáveis. Agora vamos falar de custos fixos. Custos fixos se dilui com o faturamento, e aqui nem unha. Vamos cortando sempre, tá? Então, custos variáveis vão acompanhar de forma linear. Custos fixos, certo? Por exemplo, o salário de um motorista, ligando ou não ligando o caminhão, você vai ter que pagar igual. No final do mês vai acontecer o fechamento da folha de pagamento e vai fazer o depósito da conta bancária dele. Então, esse só vai se diluir com o volume de faturamento. Quanto maior o faturamento, sendo um custo fixo ele estanque e estável, né, significa que ele percentualmente no faturamento vai se diluindo. Então, na hora de eu projetar custos variáveis, eu olho meu histórico e vejo como é que foi a média de comportamento frente ao produto que eu vendo, ao serviço que eu presto. E sabendo que aquele custo variável não vai ter uma grande variação de acordo com o volume de faturamento, eu posso projetar no meu orçamento, nós estamos falando de orçamento, né? Posso projetá-lo ele proporcionalmente vinculado ao faturamento determinado, à receita bruta determinada pela diretoria e pelos sócios. Ficou claro isso? Já os custos fixos, eu trabalho ele dentro de uma capacidade produtiva. E aí, quem tem que me dizer é o pessoal da produção, o pessoal que me controla a empresa, PCP, na área da indústria, o pessoal da programação de prestação de serviços, o pessoal da logística, centro logístico. E eles vão dizer, olha, se vocês querem aumentar tanto de faturamento, vou precisar de 1, 2, 3, 4 motoristas a mais, 3 pessoas a mais no setor do despacho, vai ter que montar essa estrutura. Ali vai ser uma estimativa, vai se sentar com a equipe que vai olhar a projeção de faturamento e vai dizer, olha, eu tenho capacidade ociosa ou não tenho capacidade ociosa e para isso eu preciso aumentar a minha equipe. Custos é isso. As despesas tendem a se manter estáveis desde que não trabalhamos com uma projeção de um crescimento muito exagerado. Despesas estão vinculadas à administração. Eu administrar uma conta bancária, uma pessoa administrar uma conta bancária, administrar 10 contas bancárias,
muitas vezes pode aumentar o volume de conciliações, tecnologia tem para resolver isto, mas eu não preciso contratar mais pessoas. Então eu tenho uma liberdade de conseguir olhar o meu passado para projetar o futuro dentro do quê? Variações inflacionárias, aumento de custos com relação a fornecedores, mas também dentro das despesas, determinar metas para fazer redução de preços, redução nas negociações com fornecedores. Viu como o comportamento de despesa é diferente do comportamento de custo? Então, cada um tem a sua mecânica e na hora de você montar o seu orçamento, você tem que observar as mecânicas de cada uma das rúbricas. Na contabilidade a gente chama de rúbricas, que são cada linha do seu orçamento que você vai determinar. Prestação de serviços terceiros, salários administrativos, salários da produção e assim por diante. Essas são as rúbricas. E investimentos? Sim, você tem que projetar investimentos. Isso também tem que estar no orçamento. Ah, mas investimento não é despesa, não mexe no resultado. Mas necessita caixa. Por quê? Uma falta de caixa pode inviabilizar a execução do seu orçamento. Então você tem que projetar o que você vai querer fazer de investimentos, aquisição de equipamentos, ampliação de prédio, trocas de sistema. Todo esse plano você tem que projetar, montar seu organograma físico e financeiro para a sua devida execução e colocar no orçamento. Resumão de tudo. Lá no vídeo 1 falamos da receita, como você projeta, vai botar tudo isso dentro de uma planilha, dentro de uma projeção de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do que a direção determinou, e observando as métricas do faturamento, o custo variável vai acompanhar, o custo fixo, quem determina é o pessoal da produção, as despesas, comportamento rúbrica a rúbrica em virtude da sua devida evolução e investimento aquilo que é necessário para que se alcançar aquele faturamento almejado. Ao final de tudo isso, tem uma linha chamada lucro. E esse lucro vai para o bolso de quem? Para o bolso do sócio. Com essa projeção, ele já consegue saber quanto ele vai receber de lucros no exercício seguinte. E aí, gostou do nosso vídeo? Se gostou, nos siga, curta, compartilhe. O conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, tem que ser distribuído para todo mundo. Valeu, pessoal!